A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo. Nós estamos no dia 5 de outubro de 2024, nesse devocional. O tema de hoje, a verdade e o amor, a essência da vida cristã. Na segunda epístola de João, nós sabemos que só tem um capítulo, e no versículo 2 diz assim: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Nós encontramos esse texto e este versículo nos introduz a um tema central dessa carta, que é uma conexão entre a verdade, o amor e a vida cristã. Toda verdade, quando ela é manifestada, ela traz o sustento para aquilo que ela é enviada, seja para uma família, seja para nós mesmos, seja para quem está com o ouvido apto para ouvir a verdade. Então ela, dentro da questão da fé, ela é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, ou até mesmo relativizada, e essa questão de relatividade está muito presente nos dias de hoje, que é onde não há diante dos homens uma verdade absoluta. Esta carta de João, essa epístola, ela nos faz lembrar da importância de permanecermos firmes na verdade de Cristo. A verdade é revelada na palavra de Deus e ela se manifesta em Jesus, que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, no capítulo 14, e no versículo 6, o apóstolo enfatiza que essa verdade não é algo passageiro, mas sim é algo que permanece em nós. Essa permanência que João tentou trazer para nós, expressando que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não é algo que se passa, é algo que se fica, ela nos indica uma relação muito próxima, por que não dizer uma intimidade constante com Deus e com a sua palavra. Falando sobre isso, nós sabemos que há um distanciamento da humanidade hoje, no que tange a palavra de Deus e está mais próximo dela. Mas quando nós declaramos, como João, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nos traz uma intimidade, uma proximidade. Que cada um de nós consigamos, nesta hora, ter a força para declarar que Jesus é para nós, não só para os outros ou para alguém, é para nós o caminho, ele é a verdade e também é a vida. Uma expressão que se torna muito difícil nos dias atuais, porque a busca pela verdade é a questão mais difícil e está mais crucial do que nunca, porque, como eu disse sobre a questão relativa, os homens querem a verdade, mas qual tipo de verdade? A verdade real, que nem precisaria falar de verdade real, ou a verdade esperada pelos corações enganados? O profeta Jeremias diz que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. E os homens às vezes procuram uma verdade que venha satisfazer a sua vontade, então é uma verdade falsa. E ela se torna muito crucial nesses dias mais do que nunca. A questão da desinformação também, que as pessoas estão cheias de informações e desinformações. Ouvimos tudo, conseguimos tudo, alcançamos no toque do celular tudo, e mesmo assim estamos desinformados. E as opiniões começam a ficar totalmente divergentes. Permeia entre as redes sociais, a sociedade, cria confusão, divisão. Mas nesse momento o grito dado é, como cristãos, somos chamados para nos ancorar no poder da verdade da palavra de Deus. Nós estamos proclamando, conclamando cristãos. A minha voz pode ser abafada, pouco ouvida, quase que não compartilhada, mas através da minha voz vai o poder da verdade expressa na palavra do Senhor Deus. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da Escritura,
estar constantemente em oração, vivendo em oração, para nós estarmos próximos de vivermos plenamente o poder da verdade e assim permitindo que ela nos molde as nossas vidas e as nossas decisões. O amor de Deus, ou também o nosso amor para com Deus, ele se torna, sabe quando você faz uma compra, um depósito, uma transferência, você manda para quem você paga um comprovante? O amor é o comprovante da verdade, é a comprovação. João também destaca nessa expressão que, como um princípio essencial da vida cristã, em João 2, em 2 João, no versículo 5, ele coloca bem assim: agora te peço que não escrevo. Ele está se expressando de uma forma muito interessante. Senhora, que não escrevo como se estivesse te escrevendo um mandamento novo, porque a carta estava destinada para alguém. Mas o que temos ouvido desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Este amor não é apenas um sentimento, é uma ação, um compromisso de cuidar. Que parte difícil? Servir aos outros. Jesus disse que o amor é o sinal distintivo de seus seguidores. Você é um seguidor de Jesus? Eu sou um seguidor de Jesus? Isso vai nos arremeter a comprovação, a um comprovante do amor. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes no amor uns pelos outros. Essa expressão traz um peso muito grande, um amor que excede o entendimento. A sociedade que nós vivemos muitas vezes valoriza o individualismo e você sente que cresceu nesses últimos anos, não anos tão longos, nos 3, 4 últimos anos, na pandemia, cresceu o individualismo, o poder de competição, até mesmo dentro das igrejas, entre as pessoas, nas famílias, nem se fale, competição, os nossos filhos, nossos parentes, competição, mas não foi isso que o Senhor nos chamou. Somos chamados para viver de maneira contrária a tudo isso, buscando o bem-estar do próximo. Certo é que produzir o bem-estar para alguém não quer dizer que este alguém vai entender que você está produzindo um ambiente saudável, um ambiente harmonioso para ele. Quantas vezes que nós fazemos alguma coisa, as pessoas não entendem que aquele é o teu melhor para ele. Mas a nossa parte não é perdida de realizar. Isso pode também ser totalmente desafiador, especialmente quando estamos em desacordo ou quando as pessoas nos ferem. Você não consegue estar em desacordo com algum posicionamento de alguém porque as pessoas já começam a agir, ferindo nossos sentimentos. Mas, no entanto, o amor de Deus nos chama a ter, que nos chama a viver, é um amor sacrificial. E quando falamos sobre isso, nós falamos que poucos viverão este amor na totalidade. O amor sacrificial é você sofrer o dano para alguém, sofrer o dano por alguém, sofrer o dano para ver o resultado sobre alguém ou algum lugar. A exemplo de pastores, missionários, missionárias, ao exemplo de alguém que sozinho serve ao Senhor na sua família. Esse alguém sofre o dano dentro da sua casa, o dano sacrificial, para ver o bem-estar espiritual da família. E a família, às vezes, também, que não conhece a Cristo, não entende. Mas se assim o fazemos, refletimos o amor de Cristo por nós e através de nós. Paulo escreve em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, porque morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos? Não, sendo nós ainda totalmente pecadores. Nós somos chamados para viver esta verdade de uma forma muito importante, chamada vigilância. Ele também adverte na expressão de Paulo contra os falsos, contra as pessoas falsas. E falar em falsidade é uma multiplicação nesse último tempo. No versículo 7 dessa mesma epístola, ele fala assim: porque muitos enganadores já entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
e esse é enganador, é anticristo. Em tempos em que muitas vozes clamam por nossa atenção, é totalmente essencial que busquemos a sabedoria divina para discernir a verdade. Isso envolve comprometimento diário, não é o momento que nós achamos que deve, não é o final de semana no culto, é diário. Ler a palavra, a escritura e a oração. Que neste momento de devocional nós podemos pedir ao Espírito Santo, que foi enviado para nos acompanhar, para nos guiar, para nos auxiliar nossas fraquezas, que nos guie em toda a verdade. Que possamos ser encorajados. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente e não lhes impropera, não impede, não lança em rosto, mas vai ser dada. A oração que vamos fazer agora vai pedir sabedoria para viver. O que devemos fazer para que nós possamos ter uma estratégia de vida prática? Estudo da palavra, reflexão. O corpo espiritual, o corpo físico se alimenta da terra, alimentação, comida, vitamina. O corpo espiritual também se alimenta daquilo que do céu é mandado. E do céu já foi mandado o que é a palavra. Estudo da palavra traz fortalecimento, limpa a mente, transforma o entendimento, pratica o amor, dá condições de vivermos em vigilância e nos leva a viver uma vida em oração. Nós temos aqui uma ilustração falando sobre o farol, sobre a tempestade ou na tempestade. Sabe mesmo que farol é para guiar, todos os marinheiros, os viajantes nos mares, para se localizar. Agora imagine um farol solitário em uma costa rochosa, que durante as tempestades, quando os ventos rugem, as ondas quebram contra as pedras, o farol permanece firme, emitindo uma luz constante e clara. Os marinheiros em alto mar ficam perdidos e aterrorizados pela escuridão. Buscam desesperadamente essa luz. O farol é um sinal de segurança e de direção. E guia todos os marinheiros de volta para o porto seguro. Está perdido, olhou o farol, encontra o porto seguro. Dessa mesma forma, é a verdade de Deus e o seu amor que devemos praticar em nossas vidas. Porque nossas vidas alcançadas por Ele são como esse farol no mundo de incerteza e confusão. Quantos barcos que estão perdidos próximos de nós? Cada pessoa que você vai ver nesse dia é um barco querendo enxergar o farol. E essa incumbência está sobre os que seguem a Cristo, sobre mim, sobre você, sobre alguém que está professando a Jesus Cristo. Os barquinhos da vida alheia ao nosso redor, sem voz e sem fala, estão clamando para achar este farol brilhando. Mas se não tiver esse farol, confusão e incerteza predominará. Enquanto a tempestade da vida tenta desviar, nos tirar do caminho, nós somos chamados a ser faróis de esperança, farol de luz, farol de amor. Assim como o farol não se move, mas permanece firme nas mais altas alturas que se possa ver, devemos nos ancorar na verdade e viver em amor, para que possamos guiar a outros a Cristo. E o verdadeiro, se tornar o verdadeiro porto seguro. Que nessa jornada de fé e neste dia, não sejais simplesmente ouvinte, mas sejamos praticante, refletindo como farol da esperança, do amor, da luz, da graça, da salvação, e você vai ver os barquinhos se aproximando de você. Não por sermos bons, não por termos o suficiente, mas por sermos iluminados pela luz de Cristo e termos uma responsabilidade que foi depositada com uma confiança de Deus sobre nós. Ore comigo neste momento. Ore com todo o teu coração. Se você até hoje não pensou em ser um farol, tu vai pensar agora em ser esse farol. Nesse dia e nos dias seguintes, veremos os barcos chegando perto. Você vai perguntar, o que fazem aqui? Você vai lembrar desse dia.
que foi o dia que Deus te disse: você é o meu farol, porque o meu amor está sobre você. Você é o meu farol, porque a minha verdade está estabelecida sobre a tua vida. E os barquinhos vão chegando e vão também se tornar faróis para levar para outros lugares e ser iluminado. Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nesse exato momento, enquanto nós finalizamos a palavra, nós oramos, porque nós não temos capacidade em nós mesmos. Mas a oração abre um caminho de excelência, de milagre, de autoridade e de poder. O teu nome é grande, é verdadeiro, o teu nome é poderoso para se manifestar. E eu peço agora que o Senhor, da forma que expressou através de João, dizendo que por amor da verdade que está em nós, Ele está garantindo que sobre Ele estava a verdade. Que nossa humanidade, que nossa geração atual possa se levantar com um grito convicto, não um grito técnico, nem com um grito ensaiado, sem viver plenamente a intimidade do conhecimento do Senhor e da tua presença, mas que possa viver na intimidade aquilo que é expressado. A forma que João disse que pelo amor da verdade que está já em nós e para sempre permanecerá. A garantia que João coloca na oração é que quando o teu amor encontra a vida de alguém e este alguém recebe com entendimento este amor à verdade e a verdade que é defesa, permanecerá. Como faróis, o Senhor possa nos levantar. Há quantos barcos neste mar obscuro e escuro, de trevas e escuridão, tentando achar um guia, tentando achar o porto seguro. Faz desta vida agora este porto seguro, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder da autoridade do Senhor. Alcança famílias que estão vivendo num barco de escuridão, sem saber para onde ir, mas agora está enxergando uma luz. Quem sabe esta pessoa que está orando comigo agora é a única que conhece a tua presença, que te serve, é a única que busca o Senhor nessa casa em oração, e ela sofre grandiosamente, mas não deixa de ser o farol nos tempos de trevas e de escuridão. Que a partir de agora a família dela possa enxergar ela como farol constituído pelo Senhor, o farol do amor, o farol da paz, o farol da providência, o farol da comunicação, o farol do porto seguro, aonde alguém vai chegar e vai descansar, porque é o Senhor quem deu essas condições, colocando iluminação em lugares rochosos, colocando providência e sentimento de segurança em lugares e circunstâncias que nós humanamente não víamos nada, mas agora está brilhando a luz, que é o farol, não em nós mesmos, mas está sobre nós o farol maior, a luz maior, que é a luz de Cristo. Que nesse dia seja de bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e continuaremos avante, buscando a presença de Deus.